Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, estamos nós mais uma vez aqui através da nossa querida Rádio Rio de Janeiro em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, também pelo site em radioriodejaneiro.digital. Você pode ir lá na direita, lá no alto, tem Ouça ao Vivo. E aí você vai ouvir o programa Luz na Penumbra, aqui hoje com o estudo de Obras Póstumas, o livro Obras Póstumas de Allan Kardec, em que nós estamos estudando o capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. E nós daremos continuidade ao estudo do resumo das comunicações dadas pelas senhoras M e T em estado sonambúlico sobre a regeneração da humanidade. Paris, 25 de abril de 1866. Continua então o texto que Allan Kardec nos traz. Também aí tendes sinais dos tempos, mas enquanto que os outros são os das agonias do passado, estes últimos são os primeiros vagidos da criança que nasce, os precursores da aurora que o próximo século verá despontar, pois que então a geração nova estará em toda a sua pujança. Tanto a fisionomia do século XIX difere da do 18º, sob certos pontos de vista, quanto a do 20º diferirá da do século XIX sob outros pontos de vista. Bom, aqui, com a continuidade do texto, Kardec se refere a uma figura muito interessante, o vagido da criança que nasce, quer dizer, aquele choro da criança quando nasce, que é um choro de desconforto, porque ele está saindo de uma zona de conforto e está deixando essa zona de conforto. Está indo para um ambiente inóspito, um ambiente que ele sente desagradável. Então, há aquela dificuldade toda de se adaptar a esse novo ambiente, mas que esse novo ambiente trará para esta criança, para este futuro jovem, para este futuro adulto, uma condição de aprendizado muito grande e que, claro, tem suas diferenças. Aqui também Kardec ele fala da diferença entre o século XVIII, 1700 e qualquer coisa, o século XIX, que é o que eles estavam vivendo, 1800 e qualquer coisa, e o século XX, 1900 e tal. Que há diferenças, ele mostra aqui diferenças que existem nos 3 séculos. Claro, ele não podia falar do século XXI, porque ainda estava muito distante. Falou daquele imediatamente anterior, daquele imediatamente posterior e daquele que eles estavam vivendo, é claro. E nós podemos perceber, analisando a história, que realmente houve uma diferença muito grande em cada um desses séculos. E quando nós viramos para o século XXI, a diferença é brutal. É óbvio que isso não é do dia 31 de dezembro de 1999 ou de 2000. Eu nunca entendo direito por que 2000 pertence ao século XX e não pertence ao século XXI. Mas, enfim, não há alguma coisa assim clara, muito clara, do dia 31 de dezembro de 2000 para o dia 1º de janeiro de 2001. Você não nota assim uma diferença brutal. As diferenças elas vão acontecendo ao longo do tempo. Vai sendo uma transição que você percebe
claramente, claro, se nós olharmos atentamente, nós vamos perceber claramente a mudança que ocorreu. Quando nós olhamos para os últimos 40, 50 anos, nós vamos ver muitas mudanças. A própria internet, gente, a internet há 30 anos, há 30 e poucos anos, praticamente para nós, para o povo em geral, não existia. Existia para uma minoria de cientistas que se utilizavam dela, mas para nós não existia a chamada grande rede, né? Que hoje nós conhecemos como grande rede. Isso não existia. Agora você pega um celular e no mesmo momento você consegue ver um vídeo que alguém está produzindo do outro lado do mundo. A diferença é basicamente 3 segundos, que é o tempo que leva o sinal de sair da Terra, lá no Japão, por exemplo, ir até o satélite e voltar aqui no Brasil. 3 segundos é esse tempo. Então, nós não temos absolutamente nada comparável em outros tempos. E se nós observarmos hoje, a nossa tecnologia, ela vai mudando numa rapidez assim que fica uma coisa espantosa. O que é novidade hoje, daqui a 3 meses já vai ser obsoleto e por aí vai. Muita gente se espanta, se admira e isso causa um certo desconforto. É exatamente essa comparação que faz Kardec com a criança, o primeiro choro da criança que se sente desconfortável ao sair do ventre materno. Mas vamos dar continuidade aqui ao texto para analisarmos melhor. A fé inata será um dos caracteres distintivos da nova geração. Não a fé exclusiva e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada, que esclarece e fortifica, que os une e confunde num sentimento comum de amor a Deus e ao próximo. Com a geração que se extingue, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, igualmente contrários ao progresso moral e social. Bem, nesse parágrafo, Kardec fala de uma coisa que está acontecendo, um fenômeno que está acontecendo muito interessante. As pessoas não querem crer pura e simplesmente por crer. As pessoas começam a achar razão nas coisas. Antes, a crença era uma crença baseada na palavra de alguém, baseada em um ritual, e ainda existe, é óbvio que existe, mas muita gente já entende que a verdadeira crença é a crença no pensamento, é a crença no poder que o pensamento tem. E óbvio, a crença num Deus que criou absolutamente tudo e todos. É aquela resposta à primeira questão do Livro dos Espíritos, formulada por Allan Kardec, que é Deus. E que a resposta dada pela espiritualidade superior é: Deus é a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. E aí você começa a olhar e perguntar e responder, né? Porque na filosofia é assim, você pergunta e a resposta vem, ou as respostas vêm. E aí você vai eliminando cada uma das respostas que não são condizentes. Por exemplo, você pergunta: que é Deus? Aí vem a resposta, não a resposta do Livro dos Espíritos, mas uma resposta na nossa cabeça. Deus é um velhinho que está sentado lá julgando o mundo. Aí você para e pensa: um velhinho sentado lá onde? Julgando o mundo como? Ele nos deu o que para que pudéssemos sermos julgados? Então você começa a fazer questionamentos. Quando se chega a uma pergunta como Kardec fez, não quem é Deus, mas que é Deus, o que é Deus, só a pergunta já reflete uma maturidade espiritual absurda, muito além da compreensão da maioria dos seres humanos encarnados e desencarnados hoje no planeta Terra. Então, nós vemos na resposta que é esse amadurecimento de cada um de nós,
que não vai mais aceitando certas coisas, tipo, eu preciso fazer jejum da boca. Ah, tá bom. Mas qual o propósito do jejum da boca? Quer dizer, de alimentos, né? O propósito do jejum de alimentos é melhorar minha saúde física e melhorar minha condição cerebral. Vejam, não estou falando de psíquica, mas cerebral, que afeta o psíquico, claro, mas o cérebro é físico. Então, quando eu me alimento mal, o meu cérebro também sofre, como todo o meu organismo físico. Se eu me abstiver de certos alimentos, certas bebidas, né, começar a ter uma regulagem mais perfeita do que entra pela boca, eu vou realmente melhorar a condição física por completo do meu organismo físico, e o cérebro está no meio disso. Então, eu posso ter, sim, menos dor de cabeça, eu posso ter uma clareza melhor de raciocínio, porque eu estou encarnado. Então, e essas coisas influenciam diretamente. Mas, quando eu percebo que o alimento físico ele vai ter uma influência não absoluta, mas uma influência relativa, e que a influência maior é realmente da moral, do espírito, eu começo a perceber a minha necessidade de crescer moralmente, de compreender onde é que está o ponto fundamental da minha mudança. Não é na mudança dos hábitos alimentares para mudar os meus hábitos morais, as minhas propensões morais. Ao contrário, quando eu me modifico moralmente, eu automaticamente vou mudando todos os meus hábitos, incluindo os meus hábitos alimentares. Nós estamos invertendo a ordem das coisas. Nós precisamos focar na nossa mudança moral, na nossa concepção íntima, e todas as outras coisas nos serão dadas por acréscimo, ou seja, os nossos hábitos, sejam eles de alimento, de bebida, de consumo de drogas, etc. e tal, vão ser modificados porque eu intimamente estou modificado. Mas, meus queridos amigos e irmãos, vocês estão acompanhando o estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra da nossa querida e amada Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade. Também pelo www.radioriodejaneiro.digital, onde encontramos no alto à direita da página o Ouça ao Vivo, e você pode acompanhar todos os programas ao vivo da Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos estudando o livro Obras Póstumas, todas as quartas-feiras, às 21 horas, com reprises às quintas-feiras, 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. E o estudo que nós estamos levando ao ar hoje é o do capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Estamos estudando o texto que trata do resumo das comunicações dadas pelas senhoras M e T em estado sonambúlico sobre a regeneração da humanidade em 25 de abril de 1866. Nós, então, já lemos uma boa parte desse texto, que é bem grande, e vamos dar continuidade à leitura e à análise do texto para que possamos compreender melhor o que é que nos traz esse texto e o que é que Kardec quer que nós entendamos. Então, continuando a leitura, diz o seguinte: o Espiritismo é a senda que conduz à renovação, porque destrói os dois maiores obstáculos que se opõem a essa renovação: a incredulidade e o fanatismo, porque faculta uma fé sólida e esclarecida, desenvolve todos os sentimentos e todas as ideias que correspondem aos modos de ver da nova geração, pelo que, no coração dos representantes desta, ele se achará inato e em estado de intuição. Assim, pois,
A era nova vê-lo-á engrandecer-se e prosperar pela mesma força das coisas. Tornar-se-á a base de todas as crenças, o ponto de apoio de todas as instituições. Por que Kardec está trazendo esse texto e a espiritualidade nos mostra isso? Porque nós estamos cada vez mais partindo para entendermos que é pelo pensamento que tudo se modifica. Não é por causa de uma vela, não é por causa de um cristal, não é por causa de um talismã, não é por causa de nada físico, absolutamente nada físico. É através do nosso pensamento. Nós pensamos, logo existimos. O nosso atributo essencial, como diz o próprio Kardec aqui no livro Obras Póstumas, é o pensamento. O atributo essencial do espírito é o pensamento. Se é o atributo essencial do espírito, tudo deriva, tudo nasce do pensamento. Então, à medida que nós vamos nos aprimorando no controle do nosso próprio pensamento ou dos nossos próprios pensamentos, nós vamos melhorando todas as condições, sejam elas morais ou físicas. É como falamos agora há pouco a respeito dos alimentos. Ao invés de nós deixarmos de comer isso ou aquilo, deixarmos de beber isso ou aquilo, deixarmos de usar isso ou aquilo, nós façamos um trabalho íntimo de modificação moral. E aí o deixar de comer ou passar a comer outras coisas será automático. Não adianta nada você falar para um fumante, pare de fumar. Ele sabe que ele deve parar de fumar. Ele sabe que aquilo não é bom para ele. Mas quando eu digo para ele, pare de fumar, o ego, né? O nosso ego, que é terrível, vai ficar machucado, vai ficar ferido. E aí, ao invés dele parar de fumar, ele vai fumar mais ainda. A mesma coisa o alcoólatra, a mesma coisa qualquer tipo de vício. O vício no celular hoje em dia, que é absurdo. As pessoas estão caminhando pelas ruas, mexendo no celular. Outro dia eu estava passando com o carro, uma pessoa atravessou na frente do carro do nada, mexendo no celular, porque não percebeu que estava saindo da calçada e indo para a rua. E aí a gente tem a possibilidade de um acidente. Graças a Deus não aconteceu nada, mas poderia acontecer. Então são inúmeros vícios que eles devem ser trabalhados em primeiro lugar no nosso íntimo, no nosso pensamento. Repetindo, tudo se origina no pensamento, tudo se origina na mente e depois é criado fora da mente, claro, através de inúmeros recursos, através de inúmeros dispositivos, podemos dizer assim, que existem no nosso organismo físico e fora dele. Vamos dar continuidade à leitura. Aqui Kardec então nos traz nesse texto, repetindo, é um texto que é um resumo das comunicações dadas pelas senhoras M e T em estado sonambúlico sobre a regeneração da humanidade. Então continua o texto. Mas, daqui até lá, que de lutas terá ainda de sustentar contra os seus dois maiores inimigos, a incredulidade e o fanatismo que, coisa singular, se dão as mãos para abatê-lo. É que os dois lhe pressentem o futuro e, em consequência, a ruína de ambos. Essa a razão porque o temem, já o vem erguendo sobre os destroços do velho mundo egoísta a bandeira em torno da qual se reunirão todos os povos. Na divina máxima, fora da caridade não há salvação. Eles leem a sua própria condenação, porquanto essa máxima é o símbolo da nova aliança fraternal proclamada pelo Cristo. Ela se lhes apresenta como as palavras fatais do festim de Baltazar. Entretanto, deveriam bem dizer essa máxima, porquanto os defende de todas as represálias da parte dos que os perseguem.
tal, porém, não se dá. Uma força cega os impele a rejeitar a única coisa capaz de salvá-los. É óbvio que aqui Kardec está falando daqueles religiosos apegados ao tradicionalismo, ao ritualismo, aos mitos, aos místicos. Então, nós temos aí aquelas pessoas que ficam paradas no tempo, porque eu aprendi assim, a tal da síndrome da Gabriela, falada pelo Gastão aí muitas vezes. Aprendi com o Gastão e até hoje eu me lembro e repito: síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Meu Deus, nós estamos aqui para nos modificar. Se algo está errado, e há muito de erro dentro de nós ainda, nós precisamos ter coragem de assumir que nós estamos errados, que há algo maior, que há algo melhor, que há algo que eu não achava que seria, mas que é verdade. A gente fica enceguecido, achando que sabe de tudo, e aí de repente vem alguma coisa, uma doença, um problema familiar, um problema financeiro, e joga por terra todo esse orgulho, toda essa vaidade de se achar o melhor, o maior. Meus irmãos, quando nós achamos que estamos de posse da verdade, estando ainda num planeta de provas e expiações, sendo ainda um espírito muito inferior, nós estamos realmente muito perto do abismo. Então devemos tomar cuidado. Não sabemos de nada ainda. O que nós sabemos é muito, muito, muito pouco em relação à verdade. A verdade, não essas verdades nossas, mas a verdade divina. É por isso que Jesus diz para Nicodemos: se te falei das coisas da terra, tu não crestes, tu não entendestes, quanto mais se te falar das coisas dos céus. Jesus estava falando com Nicodemos, que era um doutor da lei, uma pessoa que conhecia muito das Escrituras, de tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, que hoje nós conhecemos como Antigo Testamento, que eles conheciam e conhecem como a lei e os profetas, a Torá e os profetas. Então, se ele não sabia, Jesus do céu, e nós, hein? E nós, meus irmãos? Então vamos ter humildade suficiente para entender que nós ainda temos muito o que aprender. E aquilo que nos parece errado pode estar muito mais certo do que nós percebemos. A nossa vaidade, a nossa prepotência faz com que achemos que nós já sabemos de tudo. Mas cada dia, cada momento, cada obstáculo, cada desafio, melhor dizendo, como chamava o Gerson, né? Nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo, nós vamos compreendendo melhor. E para terminar esse parágrafo aqui do texto, que diz o seguinte: que poderão contra o ascendente da opinião que os repudia? O Espiritismo sairá triunfante da luta, ficai certos, porquanto ele está nas leis da natureza, não podendo, por isso mesmo, perecer. Observai a multiplicidade de meios, porque a ideia se espalha e penetra em toda parte. Crede que esses meios não são fortuitos, mas providenciais. O que à primeira vista devera ser-lhe prejudicial é exatamente o que lhe auxilia à propagação. Está aí mais um trecho. Na semana que vem provavelmente terminaremos esse texto e daremos continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas. Então, gostaria de pedir para que você não desligue o seu rádio, não saia daí da internet, porque vem aí a continuação do programa Luz na Penumbra, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com Antônio de Pádua e a Marta Batista. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Amigas e amigos ouvintes, boa noite a todos. Nós estamos chegando aos seus lares mais uma vez com o programa Luz na Penumbra, cujo objetivo é desenvolver o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, iniciando as bem-aventuranças, e vamos desenvolver os itens 3 e subsequentes que tratam do tema todo aquele que se eleva será rebaixado. Quer dizer, nós percebemos, como falamos da humildade nos primeiros itens, como ele será o norte desse capítulo. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Quer dizer, aquele que é rebaixado e que se permite tal, é porque ele é humilde. Agora, o orgulhoso é aquele que se eleva. Ele fala melhor dele do que realmente ele é. Então é um capítulo que vai tratar sobretudo, que é a característica do pobre de espírito, a humildade. Então, para realizar essa tarefa, vamos chamar o nosso querido Antônio de Pádua Barbosa, sob a batuta técnica do Pablo, não menos querido, e vamos então iniciar o tema. Tudo bem, Antônio? Tudo muito bem, Marta, graças a Deus. E ainda mais tratando desse tema, e que é uma virtude que eu me esforço para adquirir, mas reconheço que é muito difícil. É muito difícil, realmente. Mas faz parte, Claro. Nós temos que envidar todos os nossos esforços para adquirirmos isso. E nada melhor para, dizer assim, realizar essa tarefa de que estudar essas mensagens de Jesus, essas passagens, seus conselhos, trazidos e bem explicados por Allan Kardec. Então vamos ver aqui as passagens do Evangelho que constam alguns tópicos que tratam deste assunto. Aquele que se eleva será rebaixado. Muito bem. Nessa mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Está em Mateus capítulo 18, de 1 a 5. A outra passagem, também em Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28, diz o seguinte: então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vô-lo conceder, mas para aquele a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam como império. Assim não deve ser entre vós.
Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida pela redenção de muitos. A última passagem, em Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11. Jesus entrou um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para fazer a sua refeição. Os que ali estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não aconteça que, havendo entre os convidados uma pessoa mais importante que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vós vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide convocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Bom, essas passagens de Jesus deixam claro que ele está nos convocando a sermos humildes, sermos os últimos a ser escolhidos, sermos os últimos a escolher o lugar de assento, preferimos ficar sempre por trás. Se tivermos que aparecer, porque seja por força de terceiros que nos convidem a isso. Né? Se tivermos que, entre servir e ser servido, que nós servamos, como Jesus diz que o Filho do Homem veio para servir e não ser servido, ou seja, tudo isso é uma conclamação a que nós nos esforcemos para nos tornarmos humildes. E é uma coisa lógica, gente. Essa história, então, do último banquinho, como se costuma dizer, é clássica. Ora, se você chegar lá e sentar lá na frente, corre o risco de chegar depois um figurão qualquer e o dono da festa pedir para você dar o lugar. É uma vergonha. É muito mais lógico se você ficar lá atrás. E se chegar todo mundo ocupar, você está no lugar que você escolheu, beleza. Mas se o dono da festa vir você achar que você tem que ir mais para frente e chamar você, aí você vai correr para a galera, vai correr para o abraço. Claro. Então, o que Jesus está propondo é muito mais inteligente ser humilde do que ser orgulhoso. É que nós não nos conformamos com isso. Nós temos dificuldade de entender. O próprio orgulho impede que nós vejamos o que o orgulho nos causa. Então, eu sei que é difícil. Como eu falei antes, é difícil. Eu estou tentando me tornar humilde, mas, gente, é muito difícil. A gente está toda hora sendo submetido às tentações e acaba escorregando. Está dentro de nós esse bichinho da prepotência, do orgulho, de se mostrar. Então, é muito complicado. Entendem? Então, a gente, nas pequenas coisinhas do dia a dia, a gente vai notando que ainda tem dentro de si o bichinho do orgulho. E para isso Jesus está com muita paciência de esperar que nós possamos mudar esses conceitos. Kardec vai trazer aqui a sua explicação sobre essas parábolas, essas mensagens, né? Essas passagens de Jesus, para que nós possamos entendê-las melhor. Diz ele, essas máximas, ou seja, essas três situações em que Jesus nos apresenta a humildade, resultam do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. E que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus já veio com essa máxima, com essa exortação, nos mostrando, se é que nós queremos ir para o reino dos céus, temos que ser pobres de espírito, ou seja, ser humildes, porque não vamos chegar lá se não formos humildes. É a condição essencial para a felicidade que ele nos promete. E segue, Jesus, será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que não alimentar nenhuma pretensão à superioridade ou à infalibilidade. Porque uma criança, em tese, a criança não está muito preocupada com esse tipo de coisa,
qual é o primeiro lugar na frente que ela vai sentar ou não vai, entendeu? Se ela vai ser agradada, se não vai agradar. Como diz na gíria, desculpa a expressão, criança não está preocupada em puxar saco de ninguém, bajular ninguém. Criança é criança, ela é transparente, ela é pobre em espírito, é isso que Jesus quis dizer. Então, se nós procurarmos agir como agem as crianças, ou seja, como nós agíamos quando éramos crianças, é o primeiro passo para que nós, vamos dizer assim, nos voltemos para a humildade. E Jesus está nos dando uma ajuda. Olha, vocês querem ser humildes? Procurem ver como agem as crianças, como vocês agiam antes. Então vocês vão ver que é muito mais confortável ser humilde. E vocês vão dizer, eu era mais feliz quando era criança, justamente por isso. Você não tem orgulho de nada. Você sai para brincar com as outras crianças, você não está reparando que roupa elas estão vestindo, não estão deixando de vestir. Entendeu? Você vai a uma festa de criança, você não sabe se os doces é melhor que a outra festa que você foi, se é pior, se tem bebida tal, bebida tal, porque você não está criança. Agora, nós vamos observar tudo, xeretar tudo, ficar olhando a minha roupa é melhor que a do outro, aqui tem bebida melhor, bebida pior. Uma série de coisas que a gente fica vendo que são sem necessidade. Então Jesus está certo em nos dizer, sejam como são as crianças. Segue Kardec. Deparamos com a mesma ideia fundamental nesta outra máxima. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo. E nessa outra, aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se elevar será rebaixado. Então, se você se propõe a servir alguém, mesmo que você seja o bambambam, todo mundo vai exaltar você. Poxa, o fulano um cliente importante, veio aqui, atendeu a todos, veio nos servir. Hoje você vai chamar atenção. Vai chamar muito mais atenção que você chegar lá exigindo que alguém vai lhe servir. Esse cara é prepotente, já chega aqui querendo o quê? Agora, se você chega lá humilde, não, pode deixar, eu vou atender tudo. É outra história, gente, é muito mais inteligente. Nós agimos com humildade, nós só temos a ganhar. Agora, o orgulho só nos leva a coisa a perder. Eu não vejo a gente ganhar nada com orgulho, ganha inimigos, invejosos, gente que fica falando de nós por trás. É isso que a gente ganha com orgulho. Preste atenção. Eu sei que é verdade, é difícil largar isso. Eu passo por isso toda hora, gente. É uma luta incrível. Porque eu estou me fiscalizando nas pequenas coisas. As pequenas coisas que eu estou sozinho e sinto orgulho de alguma coisa, que estou me sentindo melhor que algo ou que alguém. E estou sozinho, só pensando, falando, meu Deus do céu, ainda bem que não tem aqui ninguém para perceber que eu ainda sinto essas coisas. E não pode ser assim. É um esforço, eu sei que é um esforço muito grande. Adquirir humildade é muito complicado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na terra, e bem pequenos muitas vezes os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros ao morrerem levaram consigo aquilo que fez a verdadeira grandeza no céu e que jamais se perde, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que constituía a sua grandeza terrena e que não se leva para outra vida, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza de nascimento. Ele está dizendo aí, o Espiritismo nos mostra, já que a gente admite a vida eterna, que quando você vai para outra vida, você só leva as suas virtudes. Independentemente de como você era na terra, se você era rico, pobre, feio, bonito, não interessa. Se você tem virtudes, você vai levar as virtudes. Agora, tudo aquilo que deu para você sentir orgulho, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza, essas coisas todas, morreu, acabou. Ficou aí para os outros, se é que deixa de herança para alguém. Outros vão usufruir. Você vai para o mundo espiritual sem isso. E é uma grande decepção. Chegar lá achando que vai dominar como dominava na Terra, e não é nada disso. Eu já conversei com espíritos que estavam nessa situação. Não entendiam como. Eu era servida, eu tinha 1000 pessoas me ajudando, e agora eu estou aqui, todas as minhas roupas viraram trapo, porque não entendeu que aquilo só valia aqui na Terra. Então nós temos que ter essa perspectiva de longo prazo, que é a vida futura, que nos auxilia a combater dentro de nós o bichinho do orgulho. Segue aqui. Nada mais possuindo senão isso, ou seja, riqueza, títulos, etc., chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos
que tudo perderam, até as próprias roupas. Esse espírito, ela dizia que estava com as roupas todas rasgadas. E ela, que eu me lembro, ela viveu no século XVIII ou XIX, era uma nobre, então devia vender com aquelas roupas que a gente vê aí nas figuras, né, todas cheias de pompa, cheias disso, de aquilo, né? E chega na espiritualidade, não tem sentido. Então ele está dizendo aqui, o espírito vai lá, é que nem um náufrago, chega todo maltrapilho, todo arrebentado. Ainda dá graças a Deus que chegar numa ilhazinha para se salvar. Às vezes chega até nu, né? Não, chega até pelado, como diz o homem. Chega nu. Perde tudo, né? Conservam apenas o orgulho, que torna a sua nova posição ainda mais humilhante, pois vem acima deles, resplandecentes de glória, aqueles a quem espezinharam na terra. Já imaginou a situação, gente? O camarada que era todo poderoso aqui, chega lá, despojado de tudo aquilo que ele tinha importância, e olha em volta e vê aqueles que eram empregados, escravos, servos, e que ele maltratava e que não tinham bem nenhum aqui de que se orgulhar, chegou na espiritualidade tão melhor que ele, e ainda vão ajudá-lo. Ele deve se sentir numa situação extremamente desagradável, incômoda, porque o orgulho causa isso, gente. Se você é humilde, não tem quem possa lhe ofender, não tem nada que possa lhe ofender, lhe agravar, porque você é humilde. Não tem nada a perder, se perder, perdeu, paciência. Agora o cara que tem orgulho, ele só tem a perder. Ele não tem nada a ganhar, ele é orgulhoso, ele já acha que é o máximo, ele vai ganhar o quê? Então ele só tem a perder. Ele já sai de casa orgulhoso, e o que acontecer na rua é só para perder. Sim. Ele vai ganhar o quê? Verdade. E está correndo o risco de encontrar gente melhor que ele, com mais dinheiro, mais bonita, com mais posição, e ele ficar humilhado. Isso. Ficar humilhado, ficar com inveja, porque sempre vai ter alguém que sabe mais, que pode mais. Agora, humilde não, eu sou humilde, tem um que é mais humilde que eu, parabéns, vou seguir ele. Não tem problema de você ser mais humilde que eu. Eu vou seguir esse cara, porque ele é mais humilde que eu, vou tentar imitá-lo. Então é uma questão de lógica o que Jesus está nos propondo. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que ocuparam as mais elevadas posições numa existência descem em existência seguinte as mais ínfimas condições, caso tenham sido dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscar, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, pois Deus saberá dar-vos outro mais elevado no céu, se o merecerdes. Então, é uma jogada mais inteligente para nós. Buscarmos sempre a humildade, o último lugar, o último banquinho, entendeu? Procurar atender as pessoas, servir as pessoas, porque você começa a servir, vem alguém e fala, não, fulano, não, doutor, por favor, o senhor não vai servir ninguém não, fica tranquilo aqui, fica quieto aqui, eu vou fazer as coisas para o senhor. Vai acontecer isso com você, porque você se tem uma posição mais importante aqui na Terra, na sociedade, as pessoas vão dizer, não, o senhor não precisa servir, o senhor fica tranquilo aqui que eu vou arrumar alguém para servir. Isso é o que vai acontecer, porque você foi humilde. Agora chega lá, bancar o besta, o cara fala, vou atender esse cara, deixar ele por último, só vai deixar de ser besta. Está aqui cheio de pose, quê? Deixa ele esperando aí. Gente, não tem um de vocês que não tenha ouvido casos assim. Com certeza. Esse cara chega aqui achando que é o tal, vai ser o último, ainda vou servir o cafezinho dele frio. Você sabe que acontece isso. Agora, se você que é importante, não, deixa que eu sirvo, pessoal, deixa comigo, eu vou fazer. Vai aparecer e dizer, não, doutor, por favor, o senhor fica aí. Eu vou trazer um cafezinho quentinho pro senhor, pode ficar tranquilo que eu trago. Isso que acontece. É verdade. Porque a humildade só traz vantagem, gente. É uma questão de raciocínio. Como eu brinco sempre aqui, é questão de lógica, né? Lógica matemática. A humildade, por isso que Jesus disse, é ela que nos leva ao reino dos céus. Se a gente acredita no Cristo e acredita na Kardec, é só seguir esse conselho maravilhoso. Sejamos nós pobres de espírito também. Com certeza. Você vê que durante todo aqui os itens, né? Os exemplos, né? Ele primeiro dá logo, para a gente não ficar perdido, ele dá logo um exemplo daquilo que nós devemos nos assemelhar, que são as crianças. Porque as crianças justamente são desprovidas de interesse. É por isso que a gente tem que se assemelhar à criança,
para ser como ele determina, simples, pobre de espírito, simples e humilde. Porque a criança só não tem essas posturas, né, que cria antipatias e que gera arrogância, porque elas são desprovidas de interesse. Né? A criança não está preocupada se a festinha de aniversário dela vai ter que ser melhor do que do Pedrinho, o amigo dele, né? Não, ele não está preocupado com isso. Está preocupado que seja uma festinha, que tenha muita brincadeira, que os amiguinhos vão, que gostem, sem interesse de competição. Quer dizer, é isso que nós temos que buscar, né? Em todas as nossas atitudes, em todas as nossas colocações e posicionamentos, não ter interesse. E no Livro dos Espíritos, né, Kardec coloca claramente os espíritos que, depois do orgulho e da vaidade, né, e do egoísmo, o interesse próprio é o pior devastador do progresso espiritual. Quer dizer, porque ele destrói tudo, né? Se você está com boa intenção em alguma coisa, mas se você jogar o teu interesse ali, acabou. Acabou, você não está mais fazendo aquilo por empatia, porque você quer ajudar o outro, não, você está fazendo por interesse, porque você quer alcançar alguma coisa em função daquilo. Então, é isso que a gente tem que estar atento, né? Sermos como crianças, mas de que maneira? Falando daquele jeito, não. Nós temos que ser como crianças na sua simplicidade de ser, sem interesses. E como ele diz aqui, né, que sejamos, e você ressaltou, que sejamos inteligentes, optando pela simplicidade, optando por ser pobre de espírito, porque é inteligente. Como você deu um exemplo perfeito, né, do cafezinho. É claro que aquele que é arrogante, né, que se coloca acima de todo mundo, se ele tiver essa postura, ele pode até ser servido, mas não vai ser por boa vontade. E se a pessoa puder, né, não tiver um caráter dos melhores, vai, como você falou, servir o café frio, né? Se não derrubar em cima dele. Exatamente, se não derrubar em cima. Ah, meu Deus. Quer dizer, então, é importante que a gente perceba isso. Ao passo que quando a gente necessita, se nós não tivermos tido, né, atitudes ao longo daquela caminhada, né, com aquelas pessoas, atitudes vaidosas, arrogantes, prepotentes, com certeza as pessoas nos auxiliarão com boa vontade, o que é fundamental. Não é isso? Mas, por hoje, vamos ficando por aqui, desejando a todos muita paz e, para a semana que vem, vamos falar sobre os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Vou deixar por sua conta, amor. Tá certo. Até lá. Boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.